Olá, viva para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Viana Cidade do Desporto. O programa desportivo acontece na Rádio Geice, à sexta-feira, sempre depois das 21 horas, em 90.8 FM e também nas plataformas digitais, sendo que pode acompanhar sempre estas emissões desportivas através do nosso Facebook. Hoje vamos destacar uma coletividade centenária. Falo-lhe nem mais nem menos do Sport Clube Vianense. Vai comemorar a 13 de março próximo, ou seja, na próxima segunda-feira, 125 anos de vida. Vamos estar à conversa com o presidente da direção desta instituição centenária. Rui Pedro Silva será o convidado do programa de hoje, mais à frente nesta nossa emissão. Para já, vamos destacar as modalidades ditas amadoras, como é habitual no início das nossas emissões, e vamos começar por lhe falar de handball. É que está de regresso o Campeonato Nacional da Terceira Divisão, fase final, vai lutar-se pela subida. A Associação Desportiva Afifense vai entrar no lote das 6 equipas que vão lutar por essa subida à Segunda Divisão Nacional. A equipa de Afif vai jogar o seu primeiro encontro desta segunda fase no próximo dia 18 de março em Penafiel. Juntamente com estas duas equipas, Penafiel e Afifense, vão lutar igualmente pela subida da divisão o Vermoim, também o Manabola, o Santo Tirso e o Águas Santas. São as 6 equipas, então, que vão disputar esta fase final do Campeonato Nacional de Handball da Terceira Divisão. No hóquei em patins continuam difíceis as coisas para a equipa da Juventude de Viana. A Juventude de Viana, que depois de ter vencido aqui no pavilhão José Natário a equipa do Parede por 5-2, foi goleada no passado fim de semana no Dragão Arena frente ao Futebol Clube do Porto. A Juventude de Viana perdeu por 9-1 em jogo da 20ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da Primeira Divisão, continua por isso nos lugares de descida, está no 13º, penúltimo lugar da tabela classificativa, tem 10 pontos e continua com a vida complicada, até porque vai defrontar um candidato este fim de semana. Jogo no domingo, atenção, às 3 da tarde no pavilhão José Natário, entre a Juventude de Viana e o Sport Lisboa e Benfica, mais um teste complicadíssimo para a equipa da Juventude de Viana, que luta desesperadamente por pontos para fugir à despromoção, o que não está nada fácil. Falo-lhe agora de voleibol. Também não está fácil a vida do Voleibol Clube de Viana. A equipa vianense tinha que vencer o seu jogo no passado fim de semana frente ao Santo Tirso e conseguiu fazê-lo, mas não pelos números desejados. A equipa de Viana do Castelo teria que vencer por 3-1, venceu por 3-2, não chegou para garantir matematicamente a manutenção, mas também não é por isso que a equipa de Viana do Castelo já desceu à segunda divisão. Vai ter outra oportunidade, o Volley Clube de Viana irá jogar um play-off frente ao segundo classificado da segunda divisão nacional, que poderá passar pelo Clube de Vôlei de Oeiras, o Clube Atlântico Madalena de Vila Nova de Gaia, o Ginástica, o Clube Capa dos Açores, o Machico ou o Ruínas. Estas equipas ainda estão em competição, mas sairá daqui uma equipa, a segunda classificada no caso, para disputar então esse play-off de manutenção e que poderá ainda salvar a equipa do VCV da descida à segunda divisão nacional. Ainda nesta modalidade, no voleibol, digo-lhe que está a decorrer em Viana do Castelo a Final Four da Taça de Portugal Séniores femininos e também masculinos. É no Centro Cultural, na sexta-feira, ou seja, precisamente no dia de hoje. Estão a jogar-se as meias finais por esta altura dos séniores femininos, que põe frente a frente o Vila Condense e a AJM Futebol Clube do Porto e o Sporting Colégio. Depois a final dos séniores femininos, esta final da Taça de Portugal de Voleibol Séniores femininos, vai realizar-se amanhã, sábado, às 21 horas. E amanhã, sábado, vão começar a disputar-se as meias finais da Taça de Portugal em masculinos, também no Centro Cultural, sendo que para as 3 da tarde está agendado o jogo entre o Castelo da Maia e o Fonte do Bastardo, e às 18 horas o Sporting Benfica. A final
dos séniores masculinos de voleibol. Vai realizar-se no domingo às 5 da tarde, jogos para acompanhar então este fim de semana no Centro Cultural de Viana do Castelo. No futsal, já se sabe que no futsal feminino o campeonato está parado, por isso o Santa Luzia só regressa à competição a 25 de março, e isto porque a Seleção Nacional Feminina de Futsal está a preparar o campeonato da Europa. No entanto, este fim de semana vão jogar-se ou melhor, já estão definidos os jogos das finais da Taça de Portugal, mais concretamente o local onde se irão realizar. Havia uma enorme expectativa para saber se estas finais do futsal, tanto masculino como feminino, finais da Taça de Portugal, se realizariam em Viana do Castelo, mas não. A Federação Portuguesa de Futebol já anunciou que as finais a 4 no feminino e a 8 no masculino vão realizar-se na Póvoa de Varzim, no pavilhão municipal da Póvoa de Varzim, a 30 de março, e 1 e 2 de abril será nessa altura que se irão então disputar as finais da Taça de Portugal em futsal. No masculino, recordo que vão competir o Módicos, o Nuno Álvares, o Sporting Clube de Braga, o Nacional da Madeira, o Ferreira do Zézer, ainda o Benfica e o Lusitânia dos Açores. São equipas que vão lutar então pela Taça de Portugal em masculinos, e no feminino estarão em competição o Sporting, o Benfica, o Tebosa e o Nuno Álvares. São estas as equipas que vão lutar pela Taça de Portugal de futsal feminino. E depois das modalidades ditas amadoras, fazemos aqui uma ligeiríssima pausa e já vamos voltar para destacar então o centenário Sport Clube Vienense, que na próxima segunda-feira, a 13 de março, comemora 125 anos. Iremos estar à conversa com o Presidente da Direção, Rui Pedro Silva. Iremos também falar-lhe, como é habitual, do futebol, tanto nacional como distrital. Até já. FM. E tal como anunciamos, vamos hoje estar à conversa com Rui Pedro Silva, o Presidente da Direção do Sport Clube Vienense, clube centenário do nosso distrito, do nosso país. Comemora na próxima segunda-feira, 13 de março, 125 anos de história, e hoje será o Sport Clube Vienense em destaque nesta emissão do Viana Cidade Europeia do Desporto, na Rádio J, sempre à sexta-feira, depois das 21 horas. Saúdo o Presidente do Vienense, Rui Pedro, boa noite, obrigado pela disponibilidade em estar uma vez mais connosco nestas emissões aqui na Rádio Joyce, e saudar também o Sport Clube Vienense pelos seus 125 anos. Como é para o Rui Pedro Silva e para a sua direção dirigir um clube com esta dimensão, podemos dizer? Bom, antes de mais, uma boa noite para vocês, para o Pedro e para o Mário. Nas vossas pessoas, cumprimento a equipa da Rádio Geis e começo por fazer o primeiro agradecimento por todo o acompanhamento que a Rádio Geis dá desde sempre à atividade do Sport Clube Vienense, porque é uma relação duradoura, e penso, do lado do Vienense, que é uma relação de sucesso, e penso para o lado da rádio também, porque o Sport Clube Vienense é claramente o clube mais representativo da cidade, aquele que tem maior historial, e portanto penso que para a Rádio Geis também será importante estar associado ao nosso clube. E naturalmente agradecer também o convite e manifestar na minha pessoa também a disponibilidade do clube para todas e quaisquer iniciativas que vocês entendam em que será importante a nossa presença. Relativamente à questão que colocas muito em concreto, acima de tudo é uma responsabilidade, não é? Uma responsabilidade. O clube, como tu disseste, completa na próxima segunda-feira 125 anos. Ao longo destes 125 anos, muitos milhares de vienenses serviram o clube, prestaram o serviço ao clube nas mais variadas funções, todas elas igualmente importantes. E portanto, nós temos a responsabilidade de manter o legado daqueles que permitiram que o clube chegasse a esta idade bonita dos 125 anos,
E temos também a responsabilidade de criar condições para que depois de nós outros possam dar continuidade ao trabalho e que tenham as melhores condições possíveis para o fazer. E, portanto, acima de tudo, é uma responsabilidade, e também a felicidade de termos a possibilidade de servir o clube e de termos merecido a confiança dos associados para dirigirmos o clube e para tentarmos não só implementar aquilo que são as nossas ideias, mas também procurar que as nossas ideias vão ao encontro daquilo que é a sensibilidade dos próprios associados. Porque isso é importante, para que os clubes possam ter continuidade e dar continuidade ao seu trabalho. É importante que quem faz a gestão não se desligue daquilo que é a sensibilidade dos associados. Portanto, nós temos tentado ir ao encontro daquilo que é a sensibilidade dos associados. Algumas decisões que foram tomadas ao longo deste percurso, nestes últimos anos, foram decisões importantes, foram decisões bastante discutidas, mas em que nós achamos que aquilo que estávamos a apresentar, que era ir ao encontro de preocupações dos associados e tentar apresentar soluções. Depois, a decisão passou sempre pelos associados e, portanto, entendemos que isso é importante, que os associados se sintam parte da gestão do clube e que tenham uma participação efetiva na gestão do clube, e essa é a nossa preocupação. Portanto, é isso uma responsabilidade. Rui, já são uns aninhos à frente do Sport Clube Vianense, como presidente, a liderar esta direção. Altos e baixos tem vivido naturalmente desde que assumiste a presidência do clube. Em concreto, qual foi o pior que tivestes que apanhar pela frente e aquilo que de melhor aconteceu ao Vianense neste teu percurso? O momento mais difícil, já tive a oportunidade de o dizer várias vezes, foi aquele em que nos foi comunicado que nós tínhamos um pedido de insolvência, derivado de uma dívida que o clube tinha de alguma dimensão, e em que nós clube não tínhamos solução para essa dificuldade, para esse problema que nos estava a ser apresentado. Naturalmente, e isto é a reação habitual, foi contactar aquele que é e sempre foi e continuará a ser um dos principais parceiros da atividade do clube, que é o município. E o município disse-nos, para aquela situação em concreto e naquele momento em concreto, que não tinha forma de nos ajudar. E, portanto, esse foi o momento mais difícil que eu tive na gestão do clube. Foi a única noite em que eu não consegui dormir, porque estive a noite inteira a pensar como é que eu no dia seguinte ia comunicar a todos. Da sede? Sim, quer dizer, acabava por ser por aí. Era a dívida que nós tínhamos a uma empresa que fornecia o material desportivo ao clube, e, portanto, foi essa empresa que colocou... Exatamente, foi essa empresa, a Blasport. Foi essa empresa que colocou um pedido de insolvência ao clube, e nós não tínhamos solução, não tínhamos fundo que nos permitisse resolver aquilo. E, portanto, essa foi a pensar durante a noite como é que eu vou explicar isto aos associados, porque naturalmente os associados, quando em 2015 votaram de uma forma muito significativa na lista que eu encabecei, acreditavam que nós tínhamos solução para resolver o conjunto de problemas que todos sabíamos que existiam, não é? E, na verdade, para aquele em concreto, nós não tínhamos solução. E, portanto, tinha que ser, e a preocupação era essa, num primeiro momento, explicar o que é que se estava a passar, e num segundo momento, pensar como é que nós íamos dar a volta à situação, porque naquele momento houve muitas pressões, inclusive internas, dentro do próprio clube, no sentido de nós cessarmos a atividade, ou seja, fecharmos o Sport Clube Vianense e, como outros fizeram, e começarmos da estaca zero. E eu, em particular, sempre disse que era absolutamente contrário a isso, porque nós tínhamos a responsabilidade de manter o nome do clube e de respeitar aqueles que serviram ao clube durante dezenas e dezenas de anos. Felizmente acabou por surgir uma solução
que acabou por se resolver este problema, que era um problema intrincado, e pronto, e a partir daí pagamos parte substancial da dívida, fizemos um acordo de pagamento para pagar o restante em prestações e, portanto, conseguimos resolver isso. Mas esse foi claramente o momento mais difícil, porque estava em causa a sobrevivência do próprio clube. E como é que se conseguiu dar a volta a essa situação? Curiosamente, com a transferência da receita daquele famoso jogo da Taça de Portugal com o Benfica, portanto, na altura Luís Filipe Vieira, que agora anda nas bocas do mundo pelos piores motivos possíveis, assumiu, porque foi um dos primeiros contactos que eu fiz logo que tomei posse, foi com o Luís Filipe Vieira, a perguntar se efetivamente ele mantinha aquilo que tinha dito publicamente. Ele confirmou, sim, que o faria, e portanto foi isso que foi feito. Há uma transferência do Sport Lisboa e Benfica para a empresa, não é? Portanto, da parte que era a receita do Benfica, porque a receita do Sport Belenenses ficou logo penhorada, não é? Portanto, o que haveria ali, a margem que havia na receita, que era parte do Benfica, e portanto essa verba foi transferida para a empresa, pagou uma parte muito substancial da dívida, e nós fizemos o restante acordo para a verba em falta. E pronto, e foi essa a solução, e felizmente ao longo destes anos muitos outros, quer particulares, quer instituições, nos ajudaram a resolver muitas das situações difíceis, e porque eu acho que um dos principais trabalhos que foi feito durante este período, desde 2015 para cá, foi reganhar a credibilidade do Vianense. Isso foi muito importante. Realmente, na altura, em 2015, a imagem pública do clube não era a melhor, e por razões várias, e responsabilidade de todos nós que somos associados do clube, e acho que esse foi um dos trabalhos mais importantes que foi feito, e que foi concretizado com o apoio e a envolvência de todos, sem exceção, principalmente daqueles que têm uma relação direta com o clube, porque com certeza que todos se recordam que em 2015 o clube andava muito nas bocas do mundo, como costuma dizer, pelos piores motivos possíveis, muitas discussões, muitos desentendimentos, e felizmente isso foi-se ultrapassando, e hoje acho que há um clima de diálogo e, acima de tudo, uma imagem positiva que é projetada para o exterior e que permite que se abram portas e que se encontrem soluções para os problemas que fomos encontrando. Nessa sequência também a queda do clube no distrital, digamos assim, a despromoção, que era, na altura, era inevitável que isso acontecesse para equilibrar o clube, de certa forma, em termos financeiros. Eu, por acaso, não concordo com isso. Também já tive a oportunidade de dizer não concordo com isso. Porque quem se recorda, com certeza o Mário que se recorda e o Pedro também, nós somos despromovidos ao campeonato distrital porque há uma situação, no mínimo, questionável num jogo Camacha Marítimo, porque se tivesse acontecido aquilo que era normal, até depois do intervalo estar um resultado 3-0 favorável ao Marítimo, que era o Marítimo ter ganho o jogo, o Sport Clube não tinha sido despromovido ao campeonato distrital e nem sequer tinha ido ao play-out. Não é? Portanto, tinha assegurado a manutenção direta. Foi inevitável no sentido que nos anos a seguir os orçamentos foram muito contidos. Sim, exatamente. Mas iria também ter sempre alguma dificuldade face à escassez que havia. Certo, mas também uma coisa é verdade, que é, se o Sport Clubenense se tivesse mantido no Campeonato de Portugal, com certeza que teria a capacidade de captar outro tipo de recursos que no Campeonato Distrital não o conseguiu fazer. Portanto, para mim não é claro que, primeiro, que a descida que fosse inevitável, não era inevitável, e eu elogio todos os grupos de trabalho, sem exceção, que serviram ao Sport Clubenense desde sempre, e em particular nestes últimos anos em que tive a responsabilidade de presidir ao clube. Mas para quem se recorda, o grupo de trabalho da época 2015-2016 teve um comportamento verdadeiramente excepcional, porque há algo que é do conhecimento de alguns, se calhar da maioria, é que durante essa época, e a partir do momento que nós assumimos a gestão do clube, todo o grupo de trabalho, desde a equipa técnica, a área médica, o plantel,
recebeu 50% dos salários, porque nós não tínhamos capacidade de pagar mais do que isso. E nunca tivemos nada absolutamente a apontar relativamente ao trabalho que eles desenvolveram, e depois os outros 50% só pagamos depois nos anos a seguir, mediante acordos que fizemos, quer com os treinadores, quer com os atletas, quer com a área médica. E se havia um grupo que merecia ser recompensado no final da época, era esse grupo de trabalho. Era esse grupo de trabalho, porque realmente teve um comportamento excepcional e verdadeiramente irrepreensível. E pronto, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Nós fomos promovidos ao campeonato distrital e demoramos mais tempo do que aquilo que pensávamos para regressar ao campeonato de Portugal, mas não me parece que fosse inevitável. Foi o que foi e pronto, e acabámos por ser penalizados. Infelizmente o Sport Clube Vianense ao longo da sua história tem outras histórias destas bem conhecidas, em que foi também fortemente penalizado. Mas pronto, a história é esta, e hoje estamos de regresso ao Campeonato de Portugal e acho eu, com fundadas esperanças de darmos um passo em frente. Lá vamos chegar. E olhando para aquilo de positivo, o que é que te apraz dizer em relação a essa matéria? Qual foi o momento mais especial, vivido mais desafogadamente, digamos? Eu não consigo dizer qual momento especial, porque para mim todos os momentos são especiais. Desde logo porque para mim e para os meus colegas é um privilégio ter a possibilidade de fazer a gestão do clube. E, portanto, todos os momentos são importantes. Então, colocando a questão de outra maneira, aquele momento em que chegastes tranquilo a casa e conseguiste dormir, já que não conseguiste dormir naquele... Não, todos os outros, com exceção desse, todos os outros, porque se há uma coisa que para mim é clara e para quem me acompanha, é que diariamente nós damos o máximo pelo clube e todos os dias, sem exceção, trabalhamos para o clube. Umas vezes presencialmente, outras mais afastado, umas em Viana, outras fora de Viana, umas em questões que têm a ver com futebol, outras que têm a ver com outras áreas. E, portanto, todos os dias, sem exceção, nós trabalhamos para o clube. E, portanto, todos os outros são momentos bons, são momentos de felicidade. Naturalmente que há a tendência de dizer que quando há resultados desportivos de algum relevo, que esses momentos são momentos mais importantes. É evidente que o momento em que nós... E foi numa situação que eu acho que nós também não merecíamos, que é a forma em que é o momento em que é confirmado o nosso regresso ao Campeonato de Portugal. É um momento importante, porque de certa forma é recolocar o clube onde ele devia estar, que é nas competições nacionais, e onde ele tem que estar, que é nas competições nacionais. E acho que aquele grupo em concreto também merecia comemorar a subida da divisão dentro do campo, e inclusive isto é mais uma daquelas coisas curiosas do futebol. Nós subimos ao Campeonato de Portugal e não somos campeões distritais, não é? Nem sequer temos o troféu de campeão distrital. E, portanto, acho que esse grupo de trabalho também merecia isso. Mas há todos os outros momentos em que, por uma razão ou outra, nos sentimos satisfeitos com a forma como as coisas correram. E, aliás, hoje em dia isso acontece com maior regularidade. Porquê? Porque nós hoje já temos a chegar a outras funções dentro do clube, quer como treinadores, quer como team managers, quer como elementos da área técnica, quer como elementos da área da saúde, jovens que fizeram um percurso de formação no Vianense. E, portanto, se eles se mantêm ligados ao clube e assumem outras responsabilidades dentro do clube, é porque todos nós fizemos um bom trabalho. Porque eles criaram uma relação forte com o clube, criaram uma relação afetiva forte com o clube, têm uma boa formação desportiva, têm uma boa formação técnica, têm uma boa formação pessoal e continuam e fazem questão de continuar a trabalhar para o clube. E depois posso dar aqui mais 2 exemplos. Nós tivemos necessidade de fazer, no arranque desta época desportiva, uma situação de oferta de emprego para o quadro coordenador técnico, em que tivemos mais de 50 candidatos para essa função. E bem recentemente tivemos que lançar um novo para a área administrativa e em que temos mais de 40 candidatos. E candidatos com currículos sem qualquer mácula e currículos de grande qualidade. Portanto, isto demonstra que as pessoas querem trabalhar no Vianense, estão disponíveis para trabalhar no Vianense, acreditam no clube, naquilo que o clube está a fazer e naquilo que o clube se propõe fazer. Há uma questão aqui, e esse é o momento atual do clube, e naturalmente que para trás ficou um trabalho importante no sentido
digamos, permitir que o clube hoje em dia possa ser olhado de uma forma diferente. E importa também falar um pouco do futuro, porque o tempo também que começa a escassear. E este é o momento que eu acho que é importante, ou seja, o clube está nesta altura estabilizado, parece-me a mim, em termos de organização, em termos financeiros, ainda por cima com a questão da SAD, que vem, digamos, tirar o futebol da alçada do clube, mas há aqui um desafio grande, parece-me, para o Vianense nesta altura, que tem a ver com o quadro das suas instalações, digamos assim, porque toda a gente reconhece que as instalações estão degradadas, precisam de facto tem que haver ali uma intervenção. Há projetos, anda a circular um projeto que as pessoas já conhecem e que tem a ver mais com o centro de treino, não com o estágio, digamos, não com o estádio em si. Esse é o grande desafio, penso, para esta direção e para quem vier a seguir, obviamente, que é, de facto, dar esta alavanca que o clube precisa, porque senão as coisas tendem a complicar-se. Sim. Calculo que haverá aí uma outra questão sobre o futebol. Há aí 2 ou 3 notas que eu gostaria de dar sobre o futebol. Sim, falar, mas em relação a esta questão em concreto que estás a colocar, faz todo o sentido. Faz todo o sentido porque, efetivamente, por aquilo que tu acabaste de referir e por mais que podemos dizer e que podemos acrescentar, há uma necessidade de resolver com o máximo de celeridade a questão das instalações. Hoje o Sport Clube Vianense tem mais algumas secções desportivas do que tinha anteriormente. De qualquer forma, a sua secção de referência, a sua secção mais forte é o futebol. E hoje um futebol ainda mais direcionado e ainda mais focado na área da formação. E a verdade é que as instalações que nós temos hoje no estádio não reúnem as melhores condições para ser feita a prática e o ensino do futebol. E, portanto, há necessidade efetiva de resolver isso. E de o resolver rapidamente. Portanto, nós, aquilo que estamos a fazer e que já temos, como tu disseste, temos um projeto praticamente finalizado, porque recentemente tiveram que ser feitas ali algumas correções para abrir ali outras possibilidades, inclusive de financiamento. Temos um orçamento, ainda não com estas alterações, mas da versão inicial, e o projeto que nós temos é um projeto de médio e longo prazo, ou seja, que permitirá que o Vianense esteja ali durante bastante tempo e que as equipas que ali trabalhem com as melhores condições, porque se nós tivermos a capacidade, nós Vianense e aqueles que são os nossos parceiros, de concretizar aquele projeto, claramente que aquele centro de formação e treino será dos melhores centros de formação e treino a nível nacional. Não vamos entrar no patamar do Benfica Sporting, do Porto, do Braga, mas do que vem a seguir, quando estamos a falar de Famalicão, quando estamos a falar de Rio Ave, aquilo que temos ali tem melhores condições. Agora, claro, há aqui a questão importante e que é colocada, que é a questão de financiamento. Não é? É a questão de financiamento. Há, desde logo aqui, algumas possibilidades. Há um compromisso que não é de hoje, que já vem de alguns anos e que é de conhecimentos associados, da parte da autarquia, no sentido de nos ajudar, como fez com muitos outros clubes e muitas outras modalidades, na concretização deste projeto. Pensamos nós que haverá nestas linhas de financiamento europeus alguma opção para se encontrar financiamento aí também, e há outras possibilidades que nós estamos a explorar no sentido de, em conjunto, encontrarmos um plafond que nos permita concretizar essa obra. Inclusive, o projeto que existe está desenhado para a obra ser feita faseadamente. E, portanto, inclusive há esta possibilidade, sem haver interrupção da atividade, continuação da utilização do espaço e faseadamente ir fazendo a obra e até ela estar concluída. E, portanto, esse é efetivamente um dos grandes desafios do momento, e isso que nos permitirá, naturalmente, e no que diz respeito ao futebol, não só alargar a oferta, ter mais equipas, mas como qualificar a oferta. Inclusive, mesmo sem a concretização da obra, nós queremos já na próxima época desportiva alterar o modelo de funcionamento
nomeadamente as equipas sub-15 e sub-17. É exemplo do que acontece nos outros clubes, com treinos diurnos, com a possibilidade, inclusive, de em alguns dias as equipas fazerem treinos bidiários, de termos os atletas concentrados em determinados estabelecimentos escolares, de termos um staff em termos técnicos semi-profissional que permita trabalhar essas horas e, portanto, estamos a dar esses passos porque a aposta tem que ser por aí, não é? E, portanto, a partir do momento que é feita aqui uma segmentação entre o futebol profissional e o futebol de formação, temos que qualificar o futebol de formação e investir no futebol de formação. E em relação à questão do futebol profissional, que agora está debaixo da alçada da SAD, tanto o futebol sénior como o sub-19, a questão do estádio, portanto, ao avançar para este centro de formação, não poderá haver ali competição a nível do futebol sénior. Ou essa é uma possibilidade em aberto? Tem que haver aqui também uma ligação, ou digamos um acordo com a SAD, com a Farquina, tentar encontrar. Isso está em aberto, certo, essa situação? Exatamente. Quando eu falava há pouco na possibilidade de haver aí outros tipos de parcerias no financiamento da obra, estamos a falar disso também, de que forma é que a SAD poderá ou não estar envolvida neste processo. Agora, este é, no mínimo, um processo tripartido, em que temos o Sport Clube Vianense, temos o Sport Clube Vianense Futebol SAD e temos o município de Viana do Castelo. Inclusive, eu penso que é uma notícia de ontem, a questão da cidade desportiva. Exato. A cidade desportiva. Portanto, há a necessidade, desde logo, de haver um estádio que reúna as condições para serem feitos jogos das ligas profissionais e, no mínimo, da Liga 3, acreditando nós que na próxima época estamos a disputar a Liga 3, e depois há necessidade também, e isto é muito importante, para que as várias equipas, sejam as equipas do clube, sejam as equipas da SAD, tenham condições para treinar com regularidade, nomeadamente em relevados naturais. E neste momento, como sabemos, aqui no Conselho há 3 relevados naturais, o Alfés Pinto Ribeiro, o Dr. José de Matos e o Manuel Machado. O Vianense Futebol SAD está a trabalhar no Dr. José de Matos e no Manuel Machado, mas que, na verdade, só com uma equipa, porque neste momento só uma equipa é que treina em relevado natural, que é a equipa sénior, 2 relevados têm demonstrado, a esta época, aquilo que nós já sabíamos, que são insuficientes. Portanto, há necessidade de haver mais. Inclusive, é quando nós estamos a colocar a possibilidade de haver equipas do clube, da área da formação, a treinarem durante o dia. E, portanto, é tudo isto que tem que ser compatibilizado, partindo do princípio, e respondendo concretamente em relação à questão que tu estavas a colocar, é reconhecido hoje por todos, sem exceção, que não é possível, no local onde hoje está o estádio Dr. José de Matos, ter um estádio que reúna as condições para jogar Liga 3 e ligas profissionais. E, portanto, a questão é requalificar aquele espaço, refuncionalizar, transformá-lo num centro de formação e treino, que, na nossa perspectiva, idealmente deverá ser utilizado pelo clube e pela Vianense Futebol SAD, haver um estádio que será o estádio municipal onde jogará a equipa principal e depois todas as outras equipas, seja a equipa sub-19, seja a equipa sub-23, porque a SAD pretende criar uma equipa de sub-23, seja a equipa séniores femininas que também a SAD pretende criar, quer as equipas de formação do Sport Clube Vianense poderão jogar ou nos espaços municipais, não é? No âmbito da cidade desportiva ou no estádio Dr. José de Matos, porque o projeto que nós temos, aquele espaço que existe hoje, durante a semana, será transformado em 4 campos de futebol de 11. E, portanto, nós ali com 4 campos de futebol de 11 temos muito boas condições para trabalhar com todas as equipas que temos neste momento, inclusive aumentar, por exemplo, na área do futebol feminino, que queríamos alargar o número de equipas e neste momento não temos condições. E há o timing, e só para concluir esta fase, vamos partir do princípio que o Vianense consegue este ano, estamos a falar do futebol sénior, o Vianense SAD, consegue ascender à Liga 3. O espaço do tempo é muito curto. Há condições para, na próxima temporada, ter um estádio em condições de poder ser utilizado? Certo. Essa questão do estádio... Ou tem havido essas conversas? Sim, isso, muitas. Há diálogo nesta altura entre todas as partes? Sim. As conversas são regulares entre o clube e a SAD, por razões óbvias. Às vezes parece que o clube e a SAD são entidades diferentes, não são. O clube é também acionista da SAD, portanto é parte integrante da SAD. E só desta forma é que as coisas fazem sentido. E, aliás, os exemplos são muitos para se perceber que só desta forma é que as coisas fazem sentido. Mas também a interlocução com o município é permanente. E, portanto, há um compromisso do município, nesta situação em concreto, relativamente ao estádio, que, no início da próxima época desportiva, existirão as condições no estádio Manuel Machado para que
a equipa do Sport Clube Belenenses Futebol SAD na Liga 3 possa jogar sem qualquer tipo de problema. Aliás, todo o processo de licenciamento já foi instruído com base nesse compromisso assumido, inclusive pelo próprio Presidente. Rui, relativamente aqui à criação da SAD, chegou a SAD, libertou o clube para, ou deu outra margem de manobra para que o clube possa tratar destes assuntos, tanto da formação, colocar a formação mais acima possível, acredito que é esse o desejo, e também tratar aqui das infraestruturas, deu essa liberdade, esta divisão, entre aspas, naturalmente, do futebol com o clube em si? Sim, é evidente. Isto há aqui uma questão que foi dita várias vezes e que eu poderei repetir, que é: há uma questão premente, presente e que todos reconhecem, que é: havia uma necessidade de autonomizar o futebol de competição, quer em termos funcionais, quer em termos financeiros. Não é? E tornar o futebol sénior, profissional, semiprofissional, seja o que for, autónomo. Nós fizemos algum caminho nesse sentido, em termos orçamentais, e os sócios têm conhecimento disso. Estava claramente, em termos de contas, quais eram as fontes de receita do futebol sénior, quais eram as fontes de receita da formação, mas com os recursos que o clube tinha hoje, estavam esgotados os recursos. Não era possível subir muito mais o orçamento que nós tínhamos para o futebol sénior. E com objetivos mais ambiciosos, e nós entendemos que o Sport Clube Belenenses deve ter objetivos mais ambiciosos, tinha que ter obrigatoriamente um orçamento mais robusto. E da forma que o clube estava organizado, isso não era possível. Não, e nunca será demais referir, e eu acho que isto é importante, aquilo que nós fomos capazes de fazer nas duas últimas épocas. Porque, certamente todos se recordam que as equipas que vinham a subir do Campeonato Distrital de Viana ao Campeonato de Portugal eram despromovidas no ano seguinte. E o Vianense assegurou a manutenção 2 anos seguidos. Subiu e assegurou a manutenção. A época passada, na segunda fase, mas a 1 ou 2 jornadas do fim tínhamos assegurado a manutenção. Na época anterior, penso que a 3 jornadas do fim já tínhamos assegurado a manutenção. E, portanto, foi feito um bom trabalho, um muito bom trabalho, com recursos escassos, e não dava para crescer muito mais. E, portanto, o nível de exigência tem vindo a aumentar e tínhamos que assumir isto. Havia várias formas de fazer isto, várias possibilidades de fazer isto. Aquela que conseguimos avançar mais e conseguimos apresentar aos sócios foi a constituição da SAD, com o investimento do Gary Raulino em concreto, e, portanto, foi por aí que fomos. Pensámos que foi uma boa decisão, continuamos a achar que foi uma boa decisão, independentemente da parte desportiva e da equipa ir em primeiro lugar, isso também ajuda, mas não é só por aí, e naturalmente que isso permite que a direção do clube deixe, porque há aqui também uma exigência em termos de profissionalização do próprio futebol sénior, porque aquilo que está a acontecer hoje, convém dizer que já foi o que aconteceu na época passada, a equipa treinava de manhã, havia um corpo técnico semi-profissional, havia uma disponibilidade da área médica para acompanhar os treinos de manhã. Portanto, havia aqui um conjunto de coisas que já vinham a ser feitas e que não foram instituídas este ano, que já vinham. E eu penso que isto também é uma base do sucesso este ano, é ter-se aproveitado muito do que aconteceu ano passado e que estava a correr bem. Não havia razão para mudar. E, agora, havia uma dificuldade que nós tínhamos. Nós não tínhamos também disponibilidade da parte da direção, de termos gente com disponibilidade profissional a tempo inteiro para acompanhar a equipe. E, portanto, essa era outra dificuldade que nós tínhamos e que hoje a SAD tem uma estrutura profissional, não é muito alargada, mas com alguns elementos conseguem fazer um acompanhamento em permanência do trabalho da equipa. E, naturalmente, que isso permite que a direção se possa focar noutras questões, nomeadamente no futebol de formação, nomeadamente nesta questão importantíssima das instalações, nomeadamente na criação de novas secções, nomeadamente num projeto que temos aqui, que em breve poderão surgir novidades relativamente à sede e a dar ali uma nova dinâmica à sede do clube. E, portanto, sim, é evidente que houve aqui a possibilidade de nos podermos focar mais noutras coisas, porque deixou de haver esta premência do acompanhamento diário
da equipa sénior, que naturalmente, pela importância que tem, exigia uma presença permanente. Só rapidamente, em relação à formação, olhando para os sub-15 e sub-17, que são as duas equipas de competição, digamos assim, penso que os sub-17 têm todas as condições para ascenderem no próximo ano, neste caso à segunda Divisão Nacional. A equipa de sub-15 está com algumas dificuldades, manutenção na primeira. Sim. Acreditas que é possível ainda conseguir essa manutenção no sub-15, partindo do princípio que os sub-17 irão com maior ou menor dificuldade a assegurar esse lugar que dê acesso aos nacionais? Pronto, começando pelos sub-17, os sub-17 até hoje têm o número de jogos é coincidente com o número de vitórias, portanto ganharam os jogos todos. E, portanto, achamos que há condições para a equipa ser promovida ao Campeonato Nacional, até porque a equipa não ganha só, não é só ganhar, a equipa joga muito bem. Quem já teve a oportunidade de ver os sub-17 é uma equipa que dá gosto ver jogar, porque é uma equipa que joga muito bem, não só com posse de bola, como em relação ao trabalho defensivo. É uma equipa muitíssimo bem organizada, a equipa técnica está a fazer um excelente trabalho, o grupo de trabalho é bom e ainda com a vantagem de a maior parte do grupo ser de atletas de primeiro ano e, portanto, isto permitirá termos ali uma base para a próxima época. Em relação aos sub-15, nós temos um problema que já vem de outras épocas, que é a necessidade de formarmos quase uma equipa nova quando chegamos ao Campeonato Nacional. E, portanto, a primeira fase foi uma fase, assim podemos dizer, de adaptação e, neste momento, a equipa já está a apresentar um bom rendimento. Não é fácil, são 5 equipas, 2 asseguram manutenção, a terceira poderá assegurar ou não, as 2 últimas são despromovidas, não será fácil, mas a verdade é que a equipa está a conquistar pontos onde na primeira fase não conseguiu. E conseguimos empatar em casa no penúltimo jogo com o Gil Vicente, esta semana fomos empatar a Barroselas e, portanto, estamos na luta. Não vai ser fácil, mas acreditamos que podemos ser bem-sucedidos. Se formos, ótimo. Se não formos, na próxima época estaremos no Campeonato Nacional da Segunda Divisão com ambições de formar uma boa equipa e, se possível, lutar pela subida, pelo regresso à Primeira Divisão. Rui, ainda em relação à SAD e ao clube, tinha aqui uma situação que é aquela que levantou um pouco mais de onda aos sócios do Sport Clube Vienense. A questão do emblema e também o facto do hino do Vienense não tocar, pelo menos nos jogos do Sport Clube Vienense da equipa sénior em casa. O que é que se passa em relação a esta matéria? O emblema é para manter, tal como está. Sei que na altura da constituição da SAD foi falado diversas vezes esta situação, mas o que é que se pode dizer aos associados para os tranquilizar? O emblema oficial do Sport Clube Vienense mantém-se vivo? Sim, claro que sim. Claro que sim. Isto é uma coisa que eu também já tive a oportunidade de dizer aos associados na Assembleia e que tenho dito noutras ocasiões, que é, seja qual a relação, seja a relação entre pessoas, seja a relação entre instituições, vai-se construindo e tem dias melhores e tem dias piores, não é? Em relação a isto, em relação a estas duas questões que tu colocas, a nota que eu dava era esta, é que sucedeu aqui uma coisa que era mais ou menos expectável para quem conhecia o contexto e para quem conhece Viana do Castelo. Por um lado, em relação ao contexto, quem chega gosta de uma forma ou de outra de mostrar serviço, não é? E mostrar serviço às vezes é fazer coisas diferentes, Pronto. Se o faz bem, se o faz mal, o tempo se encarregará de mostrar se as coisas são bem feitas ou se são mal feitas. Depois aconteceu outra coisa que é característica de Viana do Castelo, que é muitos não, porque não foram muitos momentos, tu referiste 2 e são assim um bocado arrancados, não é? Para dizer que há aqui coisas que não estão a correr bem, mas estas coisas às vezes surgem porque em Viana do Castelo há uma tendência natural do Vianense, não é do Vianense Clube, é do Vianense natural de Viana do Castelo, dar tiros nos pés. E às vezes estas coisas são acicatadas por pessoas que, de uma forma ou de outra, têm relação com o clube ou relação com as pessoas. Agora, há uma questão importante, e esta questão é muito clara para mim, enquanto presidente do clube, para o Nuno Cardoso, enquanto presidente do Conselho de Administração. É que o nosso objetivo é comum. Nós estamos a trabalhar para o Sport Clube Vienense e para que o Sport Clube Vienense tenha o maior sucesso.
Agora, somos pessoas diferentes, temos responsabilidades diferentes. Desde logo aqui uma questão importante é que eu sou o presidente da direção, sou presidente de um órgão colegial. O Nuno Cardoso é presidente do Conselho de Administração mandatado pelo investidor. E, portanto, só tenho que prestar contas a uma pessoa, eu tenho que prestar contas a 2.200 e tal, que são o número de associados do clube. E, portanto, desde logo, aqui se colocam as coisas em patamares diferentes. Eu conheço o Vianense desde que me lembro de mim. O Nuno está a conhecer o Vianense agora e a conhecer o clube, e a conhecer as pessoas, e a conhecer a cidade. E conforme o Nuno vai conhecendo melhor a cidade, e vai conhecendo melhor o clube, e vai conhecendo melhor as pessoas, nós cada vez estamos mais alinhados. Cada vez estamos mais alinhados. E, a muito curto prazo, vai haver aí um facto que vai dar a resposta em relação a esta questão do emblema para toda a gente. Se bem que, independentemente... O Nuno Cardoso nunca escondeu que era aquilo que pretendia e, portanto, fazia parte do caderno de encargos. Certo, mas o próprio clube utilizava aquele símbolo no seu merchandising e, portanto, isso era uma coisa mais ou menos pacífica. Agora, eu também já disse isso oportunamente. Como sabem, há uma lei relativa às SADs, está a ser discutida em Assembleia da República, e um dos pontos que lá vem, precisamente, é a questão do emblema. E, portanto, a questão do emblema está completamente resolvida. O Sport Clube Vianense só tem um emblema, que é aquele emblema que toda a gente conhece, e, portanto, esse é o emblema que vai ter que ser utilizado e que será utilizado sem problema nenhum. Vai continuar, naturalmente, a ser utilizado pelo clube e vai ser utilizado pela SAD também, sem problema nenhum. Em relação à questão do hino, há que dizer que mesmo nós, enquanto direção, durante algum tempo não colocávamos o hino, erradamente, não é? Erradamente. Depois, a partir do momento, começamos a colocá-lo, porque realmente os sócios gostam de ouvir, tem significado, dá ali uma força acrescida para a equipa e, portanto, em termos de operação de jogo, isso não tem vindo a ser considerado. Temos vindo a conversar sobre isso e, portanto, será mais uma coisa que a curto prazo também será resolvida. Agora, isto sem termos a ilusão que vai deixar de haver diferentes entendimentos em relação a várias questões. Agora, fazemos a discussão onde temos que a fazer, porque, na verdade, e é isto que é importante dizer a todos, o objetivo do clube e o objetivo da Vianense Futebol SAD é exatamente o mesmo e é nesse sentido que estamos a trabalhar, por exemplo, em relação à questão das instalações. Estamos a trabalhar em conjunto porque é uma questão que diz respeito aos dois e que beneficiará os dois no trabalho que há para fazer diariamente. Sim, com as equipas. É algo que é fundamental, seja para o clube, seja para a SAD. Exatamente. Muito bem, e vamos ainda ter a oportunidade de falar das secções ditas amadoras, digamos, das modalidades que estão a ser criadas pelo Sport Clube Vianense. De qualquer das formas, e com o tempo a escassear, vamos avançar aqui muito rapidamente, Mário, só para falar de uma forma muito geral do Campeonato de Portugal, campeonato em que o Sport Clube Vianense está isolado na frente, mais uma vitória no passado fim de semana, foi no sábado o jogo, venceu Maria da Fonte por 1-0, mantém-se no primeiro lugar com 46 pontos e pelas minhas contas, já estive a ver assim por alto, mais 3 pontos garantem desde logo à equipa a qualificação. Nem sequer serão necessários. Prontos, poderão não ser necessários. Vai na frente, os seus principais adversários também têm aqui deixado fugir alguns pontos. Joga este fim de semana em Pevidém. É um adversário que também já se aproximou aqui do Sport Clube Vianense e este até poderá ser um jogo determinante no próximo sábado. O jogo é às 3 da tarde. É porque o Vianense joga no sábado em Pevidém, que é a equipa que ocupa nesta altura o terceiro lugar da classificação. Portanto, um empate em Pevidém poderá até ser suficiente para matematicamente o Vianense assegurar o acesso à segunda fase a 4 jornadas, porque faltam 5, portanto, cumprida a jornada deste fim de semana, ficarão a faltar 4 jornadas para o final do campeonato. Portanto, um empate pode ser suficiente, mas o jogo também poderá ter alguma dificuldade, já que a equipa do Pevidém, mercê dos últimos resultados positivos que tem vindo a alcançar, subiu ao terceiro lugar, está com 34 pontos, está a 7 do Amarante, que é o segundo classificado, e pode ainda, de alguma forma, sonhar com esse segundo lugar.
Acredito que seja difícil, porque estando 15 pontos em discussão, uma diferença de 7 é já algo significativo, e olhando até para aquilo que resta em termos de calendário, o Amarante tem 3 jogos em casa até ao final do campeonato, portanto, muito dificilmente a equipa do Pavidem vai conseguir chegar ao segundo lugar. Portanto, eu julgo que a confirmação do acesso do Vianense à segunda fase do campeonato é uma questão de pormenor. Poderá acontecer este fim de semana, já no próximo sábado. Se não acontecer, vai ser no fim de semana a seguir. Rui, como é que o Presidente da Direção do Vianense vê esta prestação da equipa sénior, independentemente de ser da SAD ou não, é o Sport Clube Vianense, que está aqui em questão, lidera o campeonato na frente, 46 pontos. De uma forma geral, como é que fez a prestação da equipa e também deste campeonato que tem o Desportivo de Monção, que não está a ter vida fácil? Em relação ao Vianense, com enorme satisfação, como é óbvio. Não é algo que me surpreende, o Vianense está nos primeiros lugares, até porque, como eu dizia há pouco, foi feito algo que eu considero importante, que foi manter uma estrutura da época passada. Isso é importante. São atletas que conhecem o clube, são atletas que conhecem a competição, são atletas que tiveram bons desempenhos, são atletas que percebem também aquilo que é o projeto do clube e a importância daquilo que se tem vindo a fazer. E uma equipa que foi muito bem reforçada, não é? Aliás, curiosamente, são recrutados alguns atletas que já estavam referenciados por nós e que em épocas anteriores nós não conseguimos contratar por restrições orçamentais. E, portanto, não tinha dúvidas que o Vianense estaria nos primeiros lugares, não tinha dúvidas que o Vianense iria lutar pelo apuramento para a segunda fase. Está a surpreender-me a facilidade com que o está a fazer. E, portanto, isto demonstra a excelência do desempenho da equipa. E, portanto, satisfação. Aliás, e para quem esteve presente naquelas assembleias em que foi discutida a questão da SAD, ele dizia que um dos objetivos era nós criarmos condições para que os sócios do Vianense voltassem a sorrir, e nas últimas semanas os sócios do Vianense têm sorrido muito, e isto é muito bom sinal, porque realmente carpir mágoas, já era muito tempo a carpir mágoas, e portanto ainda bem. Em relação ao Monção, bom, tenho pena que assim seja, e infelizmente também não é algo que me surpreenda muito, porque isto tem sido, com a exceção do Vianense, tem sido o que tem acontecido nas últimas épocas. Os clubes que têm sido promovidos do Campeonato Distrital de Viana têm sido despromovidos. Sei que o Monção também teve alguma dificuldade em recrutar atletas dentro daquilo que a equipa técnica que terminou a época passada e começou esta, encabeçada pelo Rogério Amorim, pretendia, e portanto não tem tarefa fácil. Penso que será mesmo muito difícil assegurar a manutenção. Agora, numa série de 14 equipas, haver 6 a serem despromovidas é um número muito, muito considerável, e vai fazer com que equipas com historial já de Campeonato de Portugal, como foi o caso e ouvi o Mário realmente a referir isso, o caso de Maria da Fonte, que foi o nosso adversário na última jornada e que está numa situação delicadíssima, e portanto o campeonato tem vindo a subir. O São Martinho, que andou a lutar o ano passado pelo acesso à Liga 3 e que pode descer a divisão este ano. Exatamente. Eu gostava só de colocar uma questão, é muito rápida em relação ao público, tem-se visto mais gente nas bancadas. Achas isto normal ou tem-te surpreendido a forma? Não, acho perfeitamente normal. Independentemente de o Vianense, convém recordar que há 2 épocas atrás nós tivemos até à última a lutar pelo acesso à fase de subida à Liga 3. E portanto nunca tivemos sempre casas bem compostas, mesmo em comparação com os outros clubes. Agora, com a equipa em primeiro lugar, é perfeitamente normal em todos os lados, e em Viana do Castelo também, que mais pessoas se dirijam ao estádio para acompanhar os jogos e para apoiar a equipa, e estou convencido que cada vez aparecerão mais, e era muito importante que na segunda fase tivéssemos ainda mais gente, porque aí vão ser jogos decisivos, e é muito importante o apoio do público, e portanto fica também esse apelo. Muito bem, Vianense que joga então amanhã, sábado, em Pavidem, às 3 da tarde, um jogo que poderá ser acompanhado em direto aqui na Rádio Joyce. O Desportivo de Monção vai deslocar-se atrás dos montes para defrontar o Juventude Pedras Salgadas. Muito rapidamente, dizer-lhe que na segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo, no apuramento pela subida, o Melgacense continua na frente, tem 9 pontos. Na jornada deste fim de semana, os jogos que
que se vão realizar são então o Condor de Eucriste, Adecas Vila Fria, Rianos, Anais e Melgacense Arcozelo. E na primeira divisão distrital, no campeonato mais importante da Associação de Futebol de Viana do Castelo, baralhadas outra vez as contas, o Limianos acaba por ceder um empate caseiro frente ao Ponta Barca a 1-bola, o Atlético dos Arcos venceu o Faxense por 5-0 e os dois primeiros, Mário, vão encontrar-se este fim de semana no jogo grande da jornada. É verdade, a equipa do Limianos claudicou em casa com um empate frente ao Ponta Barca a 1-bola, o Atlético dos Arcos ganhou com relativa facilidade ao Faxense por 5-0 e agora encontram-se este domingo a partir das 3 da tarde no campo do Cruzeiro em Ponte Lima. Um ponto separa as duas equipas. Recordo que no jogo da primeira volta nos Arcos de Valdevez a equipa do Atlético ganhou por 3-2. Até há bem pouco tempo a equipa do Atlético tinha uma vantagem, chegou a ter uma vantagem considerável sobre o Limianos. Nesta altura está um ponto atrás, o que quer dizer que, no mínimo, o Atlético dos Arcos não pode perder, porque se isso acontecer, a margem vai aumentar para a equipa do Limianos, passará a ter 4 pontos de vantagem e, portanto, a tarefa do Atlético dos Arcos será mais difícil. O empate poderá significar que se mantenha a diferença de 1 ponto entre as duas equipas e atendendo àquilo que tem acontecido nas últimas jornadas, em que tanto o Limianos como o Ponta Barca, ou melhor, tanto o Limianos como o Atlético dos Arcos têm perdido pontos ali e acolá, pode ainda acontecer alguma escorregadela. Faz-me lembrar um pouco o que aconteceu com o Vianense e com o Limianos, na época em que o Limianos acabou de subir divisão. Portanto, andaram as duas equipas ali, ora estava o Vianense, ora estava o Limianos na frente do campeonato e, portanto, poderá acontecer uma situação idêntica. Agora, uma vitória do Atlético dos Arcos pode dar vantagem ao Atlético e pode também dar essa vantagem no confronto direto, embora aqui não há confronto direto porque haverá a finalíssima. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Acredito que vai ser um bom jogo. O Atlético dos Arcos julgo que tem tudo para melhorar, tem vindo a reforçar-se, tem um novo treinador que é um treinador que incute uma dinâmica diferente às suas equipas. O Atlético era uma equipa que jogava um futebol muito mais físico, muito mais direto. Penso que agora está a tentar alterar um pouco a forma de jogar. Jaime Barreiro, ex-técnico do Valenciano. Do lado do Limianos, uma equipa com melhores argumentos em termos individuais. Jogo que, individualmente, a equipa do Limianos é mais forte do que o Atlético dos Arcos, mas naturalmente que é sempre um jogo interessante e que vai ser interessante de seguir no próximo domingo no campo do Cruzeiro. Muito bem. Rui, também és um conhecedor do futebol distrital, pelo menos acompanhas o da nossa associação. Em quem é que apostas para subir ao campeonato de Portugal? Não te vou perguntar em quem é que apostas no jogo já deste domingo, mas quem é que estará aqui em melhores condições? O Limianos tem sido o melhor sucedido nas últimas épocas nos campeonatos distritais e nestes confrontos diretos. É um clube mais rotinado para ganhar ao nível do campeonato distrital. Agora, subscrevo tudo aquilo que o Mário disse, da qualidade do plantel do Atlético dos Arcos, do investimento que tem sido feito, da qualidade de jogo também, e portanto parece-me que vai ser um jogo extremamente equilibrado, extremamente disputado, que poderá ser, como se costuma dizer, decidido por detalhes, e em que naturalmente eu também não me queria posicionar por muitas e variadas razões, e desde logo porque 2 dos antigos capitães do Sport Covinense estão um em cada clube, o Oscar no Atlético dos Arcos e o Fábio no Limianos, e portanto desejo o melhor para os dois, acima de tudo que façam um excelente jogo os dois, que o jogo seja uma excelente propaganda de modalidade, que a arbitragem também ajude e o público, e com certeza que no final o melhor irá subir divisão, porque me parece claramente que a decisão será entre esses dois. Muito bem, Limianos primeiro, 59 pontos, Atlético dos Arcos segundo, 58, encontram-se este domingo os 2 emblemas no campo do Cruzeiro em Ponte Lima às 3 da tarde. E para finalizar, então falar muito rapidamente também das secções que o Vianense tem vindo a criar. Apresentou no início da semana que agora termina mais uma. É o crescimento do Vianense também no ecletismo, está a voltar a ser um clube eclético, como há muitos anos foi. Sim, a ideia passa por aí, no sentido de diversificar a oferta, captar novos públicos, mas sempre com 2 ou 3 linhas importantes, desde logo da autossustentabilidade, que as secções sejam autossustentáveis e criem recursos para a sua própria atividade, e que tenham um foco muito importante na área da formação.
nomeadamente, e eu tive a oportunidade de dizer isso na apresentação da secção de automobilismo, esta questão da academia do Renato Pita é muito importante para nós, pela vertente da formação não só de condutores para a competição, como também de pilotos para a competição, como também da prevenção rodoviária. E, por exemplo, em relação ao bilhar é exatamente a mesma coisa. Contratamos 2 atletas de referência a nível nacional e europeu, mas a aposta passa e pensamos que a partir de julho, agosto deste ano que teremos a arrancar a Academia de Bilhar do Sport Clube Vianense e, portanto, passa muito por aí. Na diversificação da oferta, no alargamento da oferta, captação de novos públicos, mas sempre com um foco muito importante na área da formação. E com mais modalidades em vista? Sim, penso que a curto prazo que teremos mais 2 ou 3 modalidades para apresentar, inclusive com um perfil algo diferente daquelas que apresentámos recentemente, e uma delas que já temos vindo a falar, e inclusive ainda este fim de semana tivemos aí o Campeonato Nacional de Judo Adaptado, que é a questão de uma secção de desporto para todos. Mas não, já agora, Rui, modalidades que já existam, ou seja, as modalidades de pavilhão, digamos assim, essas Sim, não será por aí, não será por aí. Se eventualmente isso vier a acontecer, será numa vertente diferente, ou seja, se forem modalidades de pavilhão em que não há, por exemplo, oferta na área da formação, poderá isso suceder, mas não entraremos de forma alguma em conflito com os clubes que já desenvolvem a sua atividade neste momento, de forma alguma. Rui, não posso deixar de perguntar, Vianense, 125 anos, há um programa, as pessoas vão ter que o procurar naturalmente porque não temos mais tempo para isso, mas já está delineado. Sim, nós vamos divulgar mensalmente o programa que irá decorrer ao longo de todo um ano, desde o início deste mês de março até março de 2024, e portanto iremos mensalmente, como dizia, divulgar aquilo que pretendemos fazer, e a referência vai desde já agora para o mês de março, para o Hastear da Bandeira, na próxima segunda-feira, e para a sessão solene, que será no sábado, dia 18, e que é sempre um momento muito importante nas comemorações do aniversário do clube. Muito bem, resta-me agradecer ao Rui Pedro Silva a presença no estúdio. Já vai longo o programa de hoje. Despedimos-nos desejando a continuação de uma muito boa noite a todos. Obrigado pela preferência. Saudações desportivas onde e com quem quer que esteja. Até à próxima. FM